Boa noite, igreja. Que bom estar aqui com vocês essa noite, amém? Que Deus abençoe cada casa, que Deus abençoe cada lar, cada um que está chegando aí nessa live, nesse momento, amém? Nesse culto ainda online, muito em breve, em nome de Jesus, estaremos voltando. Mas enquanto não, estaremos pregando a palavra, amém? Esse é o nosso chamado como igreja e nós não vamos fazer diferente do que o Senhor deseja. Se o desejo dele é que a igreja permaneça falando a sua palavra, pregando a sua palavra, é assim que nós faremos, amém? Sejam todos bem-vindos novamente. Vão se achegando, amém? Vão se achegando aí, abrindo as suas Bíblias, a palavra do Senhor, que é a nossa direção contínua, né? Glória a Deus por essa noite. Abram a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 7, a partir do versículo 7. Palavra do Senhor em 1 Samuel 7, versículo 7 em diante. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? É assim que nós abrimos esse culto hoje, amém? Clamando e agradecendo a Deus, porque Ebenezer, meu Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor já tem nos sustentado, Pai. Até aqui os nossos clamores têm sido ouvidos, Pai. Até aqui o posicionamento da igreja, o posicionamento dos seus servos, o posicionamento dos seus filhos tem nos guardado, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai. Porque Deus é fiel, Pai. Ebenezer, Senhor, Ebenezer, por ter nos sustentado até aqui, Pai. Nós sabemos que as suas promessas, elas são fiéis, Pai. Nós sabemos que a sua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é pura, ela é santa, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Ebenezer, Ebenezer, Pai, Ebenezer. Nós como igreja não nos cansamos de declarar: Ebenezer, Pai, Ebenezer, Pai, Ebenezer, Ebenezer por cada vida, Ebenezer por cada história, Ebenezer por cada testemunho vivido, Ebenezer, Pai. Glória a Deus, aleluia. Levante a sua voz e cante a Ele agora.
joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. E Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. E Jesus, nós levantamos uma adoração a Ele. Deus conosco, Deus sempre presente, e meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração.
pandemia, é o lugar onde nós queremos estar. Que é em tua presença, que é em tua presença. Nós não iremos sem a tua presença. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Nós te adoramos, Jesus. Agita as águas paradas da minha alma. Leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas pra dizer, é pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem como prometestes, derrama o teu Espírito. Invade-me escuridão, pra onde me escondo. Me abraça com os teus braços, tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher-me
palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, muitos não suportariam a sã doutrina, muitos não guardariam a fé, muitos seriam enganados por falsos profetas. Muitos desistiriam, mas Ele prometeu que nos últimos dias Ele derramaria do teu Espírito sobre todo servo, sobre toda serva. Nessa noite, amém? Mais uma noite que Deus preparou, mais um dia que Deus preparou. Estamos aqui nesta noite para agradecer em primeiro lugar a Deus por todas as coisas, como já foi aberto essa noite, esse culto, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor já tem nos ajudado, já tem nos sustentado, já tem nos dado toda a provisão necessária, o maná de cada dia, Ele já tem colocado em nossas casas, amém? E só por isso, né, só pela graça já estamos mais que satisfeitos. Mas Deus é bom, misericordioso, poderoso, cheio de graça. Ele derrama sobre nós todos os dias uma porção nova, né? Todos os dias, até a eternidade. Ele só nos pede que tenhamos fé, que possamos acreditar, amém? E que possamos ser perseverantes e obedientes perante as suas promessas, perante a sua palavra, amém? Começando a falar sobre perseverança e obediência, vamos ministrar nessa noite os dízimos, amém? E ofertas, e eu gostaria que abríssemos lá em Colossenses 3:23, Colossenses 3:23, amém? Nós temos ouvido muitos testemunhos neste tempo, né, de pandemia, nesse tempo de provações que temos passado, tempos de bênção, tempos de colheita, tempos de tantas coisas nós temos vivido, amém?
E a ênfase que nós queremos dar nessa noite não é para o que está acontecendo, mesmo sabendo que tudo isso é real, nós sabemos também que nós servimos um Deus que é fiel, amém? E Ele só pede que nesta área também nós sejamos perseverantes e obedientes, tá bom? Lá em Colossenses 3:23 o Senhor diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então essa palavra, ela se encaixa nesse contexto para nos alertar que estamos fazendo para Deus e não para homens, amém? E que nós sejamos perseverantes e obedientes nessa área também, porque é uma área que nós vamos ser atendidos, supridos por Deus a cada dia, mas nós precisamos dar passos de perseverança, passos de fé, passos de acreditação e passos de obediência, amém? Cada um de vocês que se sentirem no coração de estar abençoando essa obra, que façam isso através das contas que estão aqui nessa live, amém? Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é você entrar no YouTube, né, no canal mesmo da Igreja Bola de Neve, e ali tem ofertas, né, uma aba para ofertas, e você direciona lá diretamente para a igreja de Mariporã. Fazendo através da conta corrente, é muito importante que cada um de nós possamos enviar o comprovante para o número de WhatsApp que está também na tela, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos orar por isso, amém? Senhor, nós te agradecemos, porque nós sabemos, assim como já falei aqui, que o nosso sustento, que tudo que nós desejamos, seja de que forma for, vem de Ti, papai. Pedimos nessa noite que o Senhor mantenha as portas dessa igreja aberta, que cada pessoa que for administrar esses recursos, que sejam providos de sabedoria, de discernimento para lidar com isso, amém? E que novas portas de igrejas sejam abertas, que missionários sejam enviados, que igrejas sejam edificadas e sustentadas pelo Senhor em primeiro lugar, Pai. Abençoa cada uma dessas vidas, aqueles que doaram, que deram, aqueles que fizeram, os que não fizeram também. Nós oramos para que no seu tempo, Pai, o Senhor dê a cada um obediência, Pai, um tempo de entender e compreender a sua palavra nessa área também, para que cada um de nós sejamos perseverantes e obedientes nessa área também, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, amém? Por uma palavra que Deus colocou nos nossos corações. Essa palavra, ela tem um tema, né? Perseverança e obediência, e vocês vão entender por quê. Mas vamos orar para que cada um de nós sejamos ministrados nessa noite, tá bom? Pelo Senhor, não por homens, não por mim, tá? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, dispostos, nos submetendo a Ti nesse tempo de lançar uma palavra, Pai, nesse tempo de pregar a Sua palavra, de falar do Seu Evangelho, Pai. Nós nos colocamos à disposição de Ti, estando totalmente submissos à Sua vontade, Pai. Venha, Pai, faça, realize, Pai. Nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu mover, nós cremos num tempo kairós de Deus para as nossas vidas, Pai. Fale com nós através dessa palavra, fala com nós através dessa ministração, Pai, e que seja algo que produza resultado, Pai, no coração de cada um, Pai, que seja como uma semente lançada, Pai, para que cada um que receber produza resultados, a 30, 60 e 100 por um, Papai. Nós acreditamos que a Sua palavra tem poder, pois o Senhor nos fala isso através dela, Pai. Em nome de Jesus, se há algo ou algum cenário que venha a atrapalhar isso, Pai, que seja removido, que seja paralisado agora, Pai, e que antes disso o Senhor Jesus tome conta dessa situação e leve para as regiões onde Ele já determinou, Papai. Que tudo que seja falado aqui seja para exaltar o Seu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Abram a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém?
quero fazer um overview aqui, um resumo sobre a história de Paulo. Paulo, dentre tantos outros na Bíblia, é um grande exemplo de perseverança e de obediência. Amém? A forma como tudo aconteceu, de Saulo para Paulo, a forma como ele entendeu isso, a forma como ele captou o propósito ali, recebeu do Senhor o que era para ele e se posicionou. Isso é um dos personagens da Bíblia que nos enche de perseverança mesmo, sabe? É claro que nós temos o Senhor Jesus como nossa referência, mas a história da conversão de Saulo para Paulo nos traz um alerta como igreja nesse tempo, amém? Um alerta. 9, a partir do 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes caminho, quer ser homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós nos deparamos aqui com a história real, vivida por um homem, tá? Que era Saulo e que passou-se a chamar Paulo. Como eu disse, é apenas um resumo. Eu não vou ler a história inteira aqui de Paulo, porque eu tenho um propósito nessa noite. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas se fez necessário ler essa parte para trazer o entendimento onde eu quero chegar. Amém? Aí nós vamos lá para Atos 16 agora. Paulo foi um homem que viveu muita coisa a partir dali. A partir dali, Paulo teve que deixar as características que Saulo tinha, né? De perseguidor, um homem que não tinha amor por vidas, um homem cheio de ódio, cheio de furor, tá? Cheio de mentira, cheio de manipulações. Só que algo aconteceu na vida de Saulo, né? Como nós já lemos, o Senhor o resgatou. E quando Jesus resgata, há uma mudança, há uma transformação. Isso é muito real nesse momento que nós lemos aqui, nesse texto que nós estamos lendo sobre a vida de Saulo. Ele simplesmente mudou. Ele foi tocado, ele ouviu a voz do Senhor e houve uma transformação de repente, né? A Bíblia nos fala muito de repente, e Saulo viveu isso, amém? Ele estava ali num momento de perseguição, numa euforia louca dentro de si, um animal, um carrasco, um perseguidor da igreja, e ele foi alcançado por Jesus. E onde Jesus passa,
tudo se faz novo. Amém? E Paulo viveu muitas coisas ali. Até chegar em Atos 16, ele viveu muita coisa, muita coisa. Amém? Só que Paulo foi um homem, em primeiro lugar, obediente ao chamado, obediente ao propósito, obediente e com muito discernimento para entender o que Deus queria para a vida dele. Amém? E ele comprou a ideia, né? Ele comprou a ideia. Ele se converteu genuinamente e passou a ter características de um novo homem, tá? Que foi um homem íntegro, um homem servo, um homem que teve entrega para o reino, um homem que fez muitas renúncias desde a sua conversão, um homem que teve mudança genuína, visível, um homem com muita perseverança e com muita obediência. Amém? E não por isso deixou de viver e passar por problemas, tá? Este homem viveu coisas na vida dele que nós não suportaríamos viver. Ele foi testado, ele passou por muita coisa que nós muito raramente conseguiríamos passar, tá? Mas ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu o que Deus queria para ele. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E aí nós vamos chegar agora no texto que o Senhor nos deu, que está lá em Atos 16, a partir do versículo 6. Amém? E tem alguns pontos aqui de observação que eu quero ir falando com vocês, para que a gente consiga passar a mensagem clara e objetiva nesta noite. Amém? Glória a Deus. Atos 16, a partir do versículo 6, o Senhor diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, se vocês quiserem tomar nota. Um ponto que nos traz muito do que Paulo viveu desde a sua conversão até chegar nesse momento aqui, tá? De Atos 9 até Atos 16, muita coisa aconteceu. Como eu falei, apenas um overview, apenas para a gente entender um pouco do cenário da história. Mas este texto, ele me chama muito a atenção, tá? Eu falo muito sobre esse texto, muito. Há algum tempo, em março, eu falei para a intercessão sobre esse texto. Tirei daqui, extraí daqui coisas maravilhosas que Deus colocou no meu coração. Eu quero relembrar aqui algumas coisas nessa noite. O primeiro ponto é de relacionamento, tá? Paulo, através da conversão, através da renúncia, através da perseverança, da obediência, ele criou um relacionamento com Deus que era muito íntimo. Ele era um homem com muita intimidade com Deus. Tanto é que nessa abertura já desse texto, a palavra já nos diz isso. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram pedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Propósito. Deus tinha algo para esse homem, para aqueles que estavam com ele ali, porque ele obedeceu, ele entendeu, ele perseverou e tinha intimidade com Deus. O Espírito Santo falou a eles: não vá por esse caminho que não vai dar bom, vá por outro caminho. E o que ele e quem estava com ele fez? Simplesmente obedeceu. Não ficou indagando, não ficou perguntando, questionando, mas eu acho que eu vi no YouTube, mas que eu vi. Não, ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Porque ele era um homem de oração, era um homem de intercessão, era um homem que entendia o chamado, entendeu o chamado lá atrás. E foi levantado por Deus. E aí o texto continua a partir do versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Mais intimidade. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve à noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. É um homem que desde sempre entendeu o chamado dele. Desde sempre ele sabia porque ele estava ali. Ele não perdia tempo com nada diferente do que o propósito de Deus para a vida dele.
E o texto nos fala em vários momentos que Paulo trabalhou, Paulo foi construtor de tendas, Paulo teve também as suas funções, teve a sua vida, ele teve uma vida assim como nós temos. Mas Paulo não abandonou o propósito principal para a vida dele. Ele era um homem, quando Saulo, que estava fadado ao inferno, perseguia a igreja, fazia coisas terríveis com os cristãos. Ele entendeu quando ele foi chamado. Amém? E o resultado desse entendimento, de entrar na ideia, de comprar a ideia do Senhor naquele momento, foi o que nós vamos ver e continuar vendo aqui nesse texto. Desde agora o Senhor já começou a falar com ele, o Espírito Santo já começou a ministrar, já começou a conduzir. Por quê? Porque ele tinha intimidade, porque ele dava espaço para que Deus fizesse. Amém? Continuando aqui a partir do versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir da Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Repetir, né? Partido 11. Aí nós temos aqui um segundo ponto que eu quero chamar a atenção, que é disposição para o reino. Disposição para o reino. Um espírito de servidão, de servo. Ele entendeu que ele tinha que ter intimidade com Deus, né? Relacionamento, intimidade. E aqui, nesse segundo ponto, a gente fala de disposição para o reino. Ele entendeu que ele foi chamado para pregar o Evangelho, que iria continuar. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. É uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Eram servos. Ele era servo e aqueles que estavam com ele também. A gente vê um texto pequeno, mas se a gente for estudar os mapas daquela época e entender essas cidades, as distâncias e tudo aquilo que eles passaram para viver esse tempo de Deus para a vida deles, para cumprir o chamado, foi algo muito difícil, não foi fácil. E no dia de sábado, continuando no versículo 13, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Era um homem de oração, está aqui. Em todo momento ele entendeu o chamado, ele entendeu o propósito, ele era uma pessoa que tinha relacionamento e intimidade com Deus, era uma pessoa que tinha disposição para o reino. Ele gostava, ele amava o chamado dele, ele fazia porque ele amava, não é porque ele tinha uma obrigação. Nossa, eu vou ter que de novo ir para aquela cidade, entrar naquele barco. Não, ele amava, ele sabia que ele ia, que tinha um propósito por trás de tudo isso. Havia um propósito muito grande. E continuando, no versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, então entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela teve uma experiência com o primeiro amor. Mas aqui já começa o Senhor se manifestar através da vida desses servos. Amém? Pessoas já começam a se achegar ao Evangelho através da vida deles. Porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. E continuando, no versículo 16. E aconteceu que indo-nos à oração mais uma vez, estavam eles indo orar. Por que tanta oração assim? Por que tanto posicionamento assim? Porque algo muito difícil viria pela frente. Existe um propósito. E quando você entende o seu propósito, quando você entende o seu chamado, eu estava falando ali com o irmão Rildo agora há pouco, poxa, como viver o Evangelho se eu não leio o Evangelho, se eu não me dedico à oração? E eu não estou dizendo isso porque eu gosto de fazer, não. Eu estou dizendo isso porque eu preciso fazer. Eu preciso ter esse encontro genuíno com Deus, eu preciso cumprir o propósito dele para a minha vida, eu preciso entender esse cenário e ser íntegro, ser perseverante, ser obediente ao que nos diz a palavra. E aconteceu, continuando, né? E aconteceu que indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E aqui nós temos uma ênfase em Paulo que é um DNA de guerra. Vocês vão entender por quê. Esta seguindo a Paulo
e a nós clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isto, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te manda que saia dela. E na mesma hora saiu. Nós vivemos aqui um tempo, um outro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que é discernimento e sabedoria. Paulo poderia já no primeiro momento ter repreendido. Paulo já poderia, na primeira vez que viu aquela mulher ali fazendo adivinhação e falando com eles e atormentando, ter feito já o que Jesus chamou para fazer, pregado o evangelho, tentado chamar ela, exortar. Não, ele teve sabedoria, ele esperou, ele teve calma. Já em tempos depois ele foi e repreendeu, e ela foi curada, em nome de Jesus. Porque a autoridade aqui está em nome de Jesus, amém? E aí no versículo 19, a gente continua: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens têm sido judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Havia um propósito de Deus para a vida deles, só que nesse momento o inferno se levanta. Isso é muito claro. E Paulo, em oração, em espírito de oração constante, em intimidade com Deus, com um relacionamento muito profundo com Deus, conseguiu cumprir o propósito de Deus até ali, mas de repente o inferno se levanta. O outro altar se levanta. E Paulo vai lá e cumpre o seu DNA de guerra e expulsa aquele espírito em nome de Jesus. E passa-se alguns dias e ele continua, só que aí o inferno se levantou. Amém? E o que eles fazem nesse tempo? O que eles vão fazer? Vamos continuar aqui. No versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O inferno se levantou. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Muitos seguranças. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Posicionamento aqui, amém? Passaram por um tempo de luta, por um tempo de alegria ali, pregando o evangelho, estimulados, acreditação, fé, vivendo um tempo de colheita mesmo, pregando o evangelho. Pessoas vinham, se achegavam a Cristo através deles, através daquele posicionamento que eles tiveram. O inferno se levanta, esses homens se sentem acuados, se sentem presos. E agora o que eu faço? Eu vou adorar, clamar e adorar o Senhor e louvar ao santo Deus. É isso que eles fizeram, amém? Posicionamento, fruto de muita perseverança e obediência que eles tiveram até aqui. E o quanto nós, neste tempo, estamos sendo perseverantes e obedientes? O quanto nós estamos sendo? O pastor falou no outro culto que a igreja, no começo dessa pandemia, ficou chocada, impactada, acuada. E tempos depois a igreja se levantou novamente. E a igreja hoje está com outro posicionamento, porque nós entendemos que teremos que ser perseverantes e obedientes. Esse é o nosso principal chamado, gente. E aí, a história continua, todos vocês conhecem, mas o tema central aqui é obediência e perseverança. E é uma chamada de atenção para mim e para a igreja nesse tempo. Porque nós fomos chamados para adorar o Senhor, para clamar ao Senhor. E nesse texto, vocês leiam com calma depois, quantas vezes eles estavam indo ao caminho da oração, eles levantavam e iam ao lugar de oração, eles levantavam e iam orar, todo o tempo. Nós identificamos aqui muita intimidade e relacionamento com Deus. Em vários momentos nós identificamos isso nesse texto. Amém? E tempos depois aqui no texto, e de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Resultado de muita oração,
resultado de posicionamento, resultado de quem não se prostrou ao inferno, resultado de homens que estavam ali, de pessoas que estavam ali, num cenário kairos, entendendo o tempo de Deus para aquele momento. Eles tinham um propósito, eles estavam cumprindo um propósito, eles não estavam ali fazendo nada diferente do que era a vontade de Deus, ou o propósito de Deus para aquele tempo, e não era para eles, era para o tempo, era para aquele cenário, para aquele movimento daquela cidade. Deus tinha muita coisa para fazer ali. Vocês vão continuar lendo esse texto, vão entender que muito mais Deus fez através dessas vidas pós este acontecimento, amém? Mas tudo isso foi resultado de muita obediência e perseverança. Paulo foi um homem que não se prostrou. Ele foi um homem que, quando ele foi chamado ali na conversão dele, ele entendeu, ele foi tocado, ele foi avivado e cumpriu o chamado dele, em direção ao reino, em direção ao propósito de Deus para a vida dele. E foi um homem usado por Deus em vários momentos, em vários cenários, amém? Nesta noite que nós possamos como igreja entender e compreender o quanto nós podemos fazer ainda para Deus, sabe? Eu estive conversando com algumas pessoas esses últimos dias, e pessoas falando: nossa, eu estou abalado, eu estou tão triste, eu estou tão chocado com tudo que está acontecendo. E aí eu pergunto: quanto você tem orado, quanto você tem buscado a Deus, como que está a sua vida, como que está a sua intimidade com Deus? Não, eu estou indo, mas não está daquele jeito. Cara, essa é a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, a primeira coisa, independente de circunstâncias, independente de situações, de cenários. Nós fomos chamados para adorar a Deus, para clamar a Deus, para orar, para chamar à existência as coisas que não existem através da vontade, do propósito de Deus para a igreja, para a nossa vida, amém? E cumprir o nosso chamado, sendo perseverantes e obedientes perante a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos nessa noite, acalma o seu coração, vamos orar agora ao Senhor, vamos nesse momento adorar o Senhor um pouquinho mais também, porque nós sabemos que o chamado de sermos obedientes e sermos perseverantes, ele é contínuo, ele não para, ele não vai cessar jamais, e nós temos que continuar nessa direção, amém? Nós temos que continuar, igreja, nós temos que continuar, nós temos que obedecer, nós temos que ser perseverantes perante a palavra de Deus. Deus não nos pede muita coisa, amém? Tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, quando Ele entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, por nós, amém? Quando Ele entregou e se fez sacrifício vivo na cruz do Calvário por nossas vidas, de uma forma imerecida, pois nenhum de nós merece, eu não mereço, nenhum de nós merece, mas Ele o fez, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, há um propósito para tudo isso. E que todos possamos entender essa mensagem nessa noite. Foi apenas um resumo da história de Paulo, mas Paulo orava, Paulo entendeu o propósito, Paulo renunciou a muitas coisas na vida dele que ele poderia ter deixado para depois. Paulo, ao invés de continuar servindo os fariseus, os saduceus, ele foi servir a Israel, ele foi servir a Deus, o nosso Deus, El Shaddai, o nosso grande Deus. Simplesmente assim. Ou será que se Paulo de vez em quando fosse lá na sinagoga servir os fariseus, participar das festas, ele teria tido tanta experiência como ele teve com Deus? Eu vou dar lá uma voltinha com os saduceus, lá não vai dar nada. Depois eu volto aqui, Jesus está aí lindão e vamos que vamos. Não é assim que é, gente. Não é assim que é. A primeira coisa que é o nosso chamado é oração, é buscar a Deus, é nos prostrar a Deus, é clamar a Deus. Todos os dias, em todos os momentos, em tudo na nossa vida, que nós possamos todos os dias consagrar tudo na nossa vida a Deus, para que Ele faça, para que Ele realiza, conforme a vontade dEle, amém? Esse é o nosso chamado principal nessa noite. Você que está aí nesse tempo, prostrado, triste, derrubado, enfermo, seja curado em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo anjos de cura visitando esse leito, visitando essa casa, visitando essa cama agora, e que haja cura, haja libertação, que cadeias caiam nessa noite em nome de Jesus, que cadeias caiam nessa noite em nome de Jesus, porque é assim que é o nosso Deus, é assim que Ele age,
É assim que Ele faz, é assim que Ele realiza. Amém? Feche os seus olhos nessa noite ainda, continue com seus olhos fechados. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, de fazer uma oração entregando a sua vida a Ele, faça isso agora, amém? Faça isso agora. Ei, dê o primeiro passo. Ei, chama a sua atenção nessa noite, dê um primeiro passo. Dê um primeiro passo nesta noite, se levanta desse lugar, se ajoelha. Eu li algo num livro que eu estou lendo, junto com o Adriano, que me impactou muito, que diz assim: eu prefiro ficar de joelho, porque de joelho eu não caio. Eu prefiro ficar de joelho, porque de joelho eu não balanço. De joelho eu tenho equilíbrio. É de joelho que Deus vai nos sustentar, amém? Em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados, faça essa oração essa noite. Faça essa oração com nós essa noite, amém? Em nome de Jesus. Eu nesta noite reconheço que o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, me deu a vida. E eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu resgatador. Escreve, meu Pai, o meu nome no livro da vida. Alcança a minha vida, me faça ser livre na sua presença. Eu quero andar nos seus caminhos, reconhecendo o seu senhorio para a minha vida. Reconhecendo o seu senhorio para a minha vida. Em nome de Jesus, de novo, escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Me resgata, me tira dessa cadeia, me tira desse lugar, me tira desse lugar de enfermidade e me traga vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. As correntes de águas vivas, se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. E se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável. Adore, adore a Deus, adore, adore, adore. Adore, adore, adore a Deus, adore a Deus. Faça como Paulo e Silas fez naquela prisão. Faça como Paulo e Silas fez naquela prisão. Eles adoraram e ninguém entendeu nada. Eles adoraram e ninguém entendeu nada. Esses homens foram açoitados. Esses homens foram açoitados por muitas vezes. E esses homens escolheram adorar, adorar. Adore, 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 adore a tempo, adore fora de tempo, amém? Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, o nosso resgatador, adore a Ele. Leva-nos, Senhor, a um novo lugar, a um novo nível. Leva-nos, Senhor, a um novo lugar, a um novo nível. Leva-nos, Senhor, a um novo lugar, a um novo nível. Leva-nos, Senhor, a um novo lugar, a um novo nível.
Leva-nos, Senhor, leva-nos nessa noite a um outro nível, amém? Leva-nos a ter novas experiências contigo, a entender o quanto nós precisamos ser perseverantes e obedientes à sua palavra, amém? Que nós possamos nos prostrar somente à cruz, somente a ti, em nome de Jesus, amém? Nós encerramos esse culto nessa noite, agradecendo a cada um de vocês que fizeram parte disso, amém? Nós pedimos que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua descendência. Nós sabemos que Deus é fiel nas nossas vidas. E Ebenezer, Pai, até aqui o Senhor já tem nos ajudado, até aqui o Senhor já tem feito todas as coisas. Te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo até aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, meu Deus.